Olá, meu amado, você que está aqui comigo nesta aula da Escola do Crescimento. Estamos estudando Romanos e vamos hoje estudar a aula de número 24 e vamos ler Romanos capítulo 8. Se prepare porque é simplesmente incrível este capítulo. Vamos lá então? Aula de número 24, nós vamos falar então de vida e vida eterna. Então aqui o pastor Ari Veloso deixou o esboço do livro de Romanos que você pode ler aí na tua casa e nós vamos diretamente aqui no estudo. Vamos ao estudo. Então, você se lembra que Martinho Lutero disse que deveríamos saber o livro inteiro, né, de Romanos, não só o capítulo 8, palavra por palavra. E ele teve um amigo no seminário que sabia Romanos e João de cor. Infelizmente, nós não temos essa mente de reter tudo assim, mas gostaríamos de ter, né? Que são palavras preciosas, uma espada afiadíssima. Romanos 8, então, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Através dos anos, este capítulo tem sido lido, estudado e até decorado por muitos, servindo então de lenitivo, conforto e auxílio para muitos corações cansados. As verdades nele contidas tem afugentado o medo da morte, a incerteza e o medo de perder a salvação, o desespero, a desesperança, a tristeza. Vale a pena, então, pois, levar este capítulo muito e muito a sério. Então, recordando o capítulo 7, a lei ela é mencionada cerca de 30 vezes no capítulo 7 de Romanos, enquanto o Espírito Santo apenas uma vez. Já no capítulo 8, o Espírito Santo é mencionado 19 vezes. Alguém já disse que entramos neste capítulo sem condenação e fechamos este capítulo sem separação. E entre o começo e o fim está escrito aquele versículo maravilhoso que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não é simplesmente maravilhoso esse texto? Realmente, estudante, você que está aqui comigo, deite o seu coração cansado nestas verdades. Creia e descanse enquanto enfrenta o seu dia a dia. Este é um texto para o dia a dia, para vivermos hoje. Então vamos lá, iniciando aí dos versículos 1 ao versículo 11. Você notará que há uma nítida sequência entre os últimos versículos do capítulo 7 e o começo do capítulo 8. É como se Paulo estivesse sufocado por tudo o que enfrenta e agora, porém, num rasgo de alegria e felicidade, canta em alto e bom som. Então eu vou aqui em Romanos capítulo 7 para nós lermos o finalzinho. Então vamos ler os dois últimos versículos. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, quem me livrará, né? Ou não como eu vou sair, não. Quem é aquele que vai me salvar? Dou graças por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo ao pecado. E aí ele entra, então, no versículo 1 de Romanos 8, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele começa já o capítulo 8, né, dizendo que não há condenação. Não significa que as consequências dos meus pecados não irão me acompanhar, mas sim que apesar de todos eles, nenhuma condenação não significa que as consequências dos meus pecados não irão me acompanhar, mas sim que apesar de todos eles, toda a sujeira da minha vida, no momento em que eu fui alcançado por Cristo, Ele perdoou todo o meu pecado, Ele limpou toda a minha vida. Romanos capítulo 5, versículo 1, vamos lá? Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Isaías 43, 25 diz que Ele é o Deus que perdoa os nossos pecados e esquece deles. Amém? Agora eu sou então uma nova criação. Portanto, se alguém está em Cristo,
é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que coisas novas surgiram. Está lá em 2 Coríntios 5,17, ok? Então aqui cabe uma pergunta. Você tem certeza de que é uma nova criação? Pode dizer com toda convicção, estou em Cristo e por isso não tenho nenhuma condenação? Isso está claro para você? Versículo 2, a razão preciosa, então, lá estamos em Romanos 8, Romanos capítulo 8, diz assim, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Esse versículo nos ensina o porquê de nenhuma condenação e como a nossa libertação foi alcançada. A morte de Cristo fez o que a lei jamais poderia fazer. E para entender melhor, nós vamos por partes então. A lei do Espírito significa o quê? A autoridade que o Espírito exerce sobre a lei do pecado e da morte. O Espírito de vida é o Espírito Santo que traz vida, porque é essencialmente vida. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós podemos ver isso e eu vou ler para você. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, não havia nada, mas o Espírito de Deus ele já se movia aqui sobre a face das águas. Ele é o agente do nascimento espiritual de cada pessoa. Aonde não há nada, ali tem a possibilidade de nascer uma nova pessoa e de ser feita uma nova criatura. É assim que o Espírito Santo age. Aonde não há esperança, onde não há vida, ele vai e faz, acontece. Ele é o agente que nasce essa nova criatura em nós. Quando então fala aqui no versículo 2 da lei do pecado e da morte, é a autoridade que o pecado tinha sobre nossa velha natureza, que resultava na separação de Deus e na morte, mas agora não tem mais, porque o Espírito tomou conta do nosso ser. Mesmo quando nascemos de novo, a nossa natureza por si, isto é, só pelo fato de eu agora ser uma nova pessoa em Cristo, não tenho poder para quebrar as amarras do velho homem. Mas agora temos o Espírito Santo. Eu não consigo quebrar, mas o Espírito Santo que está agindo na minha vida pode quebrar sim vícios, pecados, erros próprios do não convertido e nos libertar. De que forma, meu amado? Ele nos lembra antes de pecarmos. Quando vamos fazer, a carne manda a gente fazer, o Espírito lembra, eu falo, olha, você vai fazer isso? Eu vou te perdoar. Este amor que ele vai nos perdoar de novo, acaba nos constrangendo e fala, de novo eu estou fazendo isso. E é assim que nós vamos ficando limpos dia a dia. Paulo disse que estamos libertos da lei do pecado e da morte, mas isso não quer dizer que estamos livres das tentações da carne. Como ficou claro no capítulo 7, continuaremos lutando com a nossa carne, pois a natureza carnal não foi erradicada, não foi arrancada, não foi arrancada pela raiz, o que nós ainda somos carne e precisamos estar ali guerreando contra a carne que quer cometer algo que não é lícito. Sim, a lei do pecado e da morte é como a lei da gravidade, ela continua viva e ativa, trabalhando o tempo todo, assim como ela está sempre nos puxando para baixo, mas quando entramos num avião, possui um motor que supera esta lei nos levando para cima, assim também é a lei do Espírito. Quando a lei a lei do pecado tenta nos levar para baixo, a lei do Espírito é muito mais forte e esse amor nos constrange, nos tornando então mais fortes e a gente vai subindo, subindo, subindo. Por isso que em Gálatas capítulo 5, versículo 16 está escrito, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Okay? Versículos 3 e 4. A provisão graciosa, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
é possível viver uma vida santa, porque Jesus, ele viveu essa vida santa por nós. Então, ele veio provar que era possível e ele conquistou isso para nós. É como um grande lutador que ele vai lutar. Você tem um grande lutador de um lado, um grande lutador do outro lado. E cada um desses representa alguém. Jesus é o que nos representa. Ele veio e ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Logo, porque ele venceu, todos nós somos mais que vencedores. Então notamos que enviando o seu próprio Filho e com ele o Espírito Santo, tomou a iniciativa de fazer o que a lei de Moisés não poderia fazer, porque a nossa natureza caída não permitia, e nós estudamos isso em Romanos capítulo 7, não tínhamos força para fazer por nós mesmos, mas com o Espírito de Deus em nós conseguimos sim. João Stott coloca assim: assim, pois, aquilo que a lei, enfraquecida pela carne, não conseguiu fazer, Deus o fez. Ele fez provisão tanto para a nossa justificação como para a nossa santificação, ou seja, para nos justificar do pecado e para nos tornar um homem, uma mulher melhor, santificados. Amém? A semelhança do homem pecador, quando ele diz aqui nesse versículo. Então descreve o quê? A encarnação de Cristo e ao mesmo tempo mostra que ele era semelhante, mas não igual. Um homem morto e um homem vivo, por exemplo, eles são semelhantes, mas não são iguais. Jesus foi igual a nós no fato de que ele era homem verdadeiro, de carne e osso, e não um fantasma imaterial. Mas foi diferente no fato que ele não tinha pecado, ele não cometeu nenhum pecado e nasceu puro. Foi colocado pelo Espírito Santo lá puro. Como ele foi oferecido como oferta pelo pecado. Assim como no Antigo Testamento, um cordeiro era sacrificado como oferta pelo pecado, simbolizando o quê? O que Jesus faria na cruz mais tarde. Não foi que primeiro surgiu o cordeiro para a remissão dos nossos pecados e depois surgiu Jesus. Não, Jesus já surgiria. Então, porque Jesus já surgiria, então Deus instituiu o que? O sangue, matar o cordeiro, para que já o homem já ficasse ciente do que aconteceria no futuro. E aí Jesus veio, né, e fez todo o trabalho. Então Jesus o que? Ele condenou o pecado na carne. Por que na carne? Ele conseguiu cumprir os requisitos. Isto é, na humanidade de Jesus, no corpo de Cristo, nós somos mais que vencedores, porque ele venceu por nós. Em nome de Jesus. Então o pecado é, como temos visto, uma espécie de tirano diabólico que nos subjuga e nos induz a cumprir a sua vontade pervertida. E Deus castigou e condenou o pecado na carne, no corpo de Jesus. Ou seja, ele massacrou o corpo de Jesus para que nós não fôssemos massacrados, para que a gente pudesse crer que ele levou sobre si todas as nossas dores oriundas do pecado. Tudo que a lei exigia era a santidade. Você vai lá, vai ver em Levíticos, capítulo 11, dos versículos 44 a 45, e também lá em Levítico, capítulo 9, versículo 2, mas não tinha poder para tornar o pecador santo. A lei, ela condena, mas ela não tem como justificar alguém. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa, nossa natureza carnal. Mas Jesus, ele pagou na cruz todas as exigências da lei. Todo mundo que peca, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o que é? É a graça por intermédio do seu Filho Jesus. Então, nós precisamos entender isso, que estamos lutando. O nosso espírito luta contra os nossos desejos carnais que tendem a nos levar ao pecado. E o Espírito tende a nos vivificar e nos impulsionar para sermos celebridades de Jesus Cristo nesse mundo, em nome de Jesus. Citando novamente John Stott, Romanos 7 insiste em dizer que não podemos guardar a lei porque a carne habita em nós. Agora, Romanos, capítulo 8, versículo 4, diz que nós podemos sim, porque somos habitados pelo Espírito de Deus. Romanos 8, 4 diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja,
há um Espírito governando a minha vida agora e eu posso sim vencer o desejo da minha carne. Então, meu amado, você que está aqui comigo hoje, não esqueça, você precisa ler todos os versículos de Romanos 8. Leia esses 4 primeiros versículos que nós lemos aqui. Reflita no que ele se aplica à tua vida. A vida que você tem tido tem sido uma vida guiada pelo Espírito de Deus ou não? Se não, se arrepende, volte ao primeiro amor e o Espírito vai vivificar a tua vida e vai te dar uma esperança, um futuro maravilhoso. Amém? Essa foi a nossa aula de número 24, onde estamos estudando Romanos capítulo 8. E a próxima aula, eu acho que a gente chega lá pertinho do versículo 28 e vai ser glorioso, tá bom? Um grande abraço a você. Não desista dessas nossas aulas. Vamos chegar até o fim para que você possa crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Um grande abraço. Não se esqueça, curta esse vídeo, dá um joinha aí e se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber aí no sininho. Clica no sininho. Deus abençoe você, um grande abraço, tchau, tchau. Deus te abençoe.